Cardiologista Dr. Álvaro Nogueira. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Álvaro Nogueira, cardiologista, e tem o seu consultório lá no Prontocó, Boulevard Álvaro Maia, 1445, naquela parte de cima que fica pela Marciano Armou, telefone 21 23 7500 e o WhatsApp 98853 5555. Bom, doutor, nós falamos no bloco passado sobre as vacinas. Hoje eu vou me prender ao vinho porque nós temos o mesmo gosto em comum, gostamos de um bom vinho e gostamos de uma boa carne também, é evidente. Vinho e coração? Então, é uma pergunta assim, muito frequente de a gente abordar. Em hipótese alguma você vai ouvir isso do cardiologista ou de nenhum médico para que coloque isso no teu receituário ou como indicação. Mas o efeito do álcool, na verdade, não é o efeito do vinho em particular. Evidentemente que o vinho, e particularmente o tinto, por apresentar outras substâncias antioxidantes, agrega um fator protetor para o sistema cardiovascular. Isso não se tem dúvida. O problema de não se recomendar isso é porque do hábito para o vício é um passo muito curto. E o vinho, ele é rápido, né? Então, do que se tem de trabalhos a respeito da utilização em doses sociais do álcool, há trabalhos, inclusive, com doses um pouco mais altas, das chamadas per capita francês, que os caras bebem muito mais vinho do que o resto do mundo. E a despeito de comerem tanta gordura, parece que o efeito protetor do vinho os protege e eles têm uma estatística muito mais favorável. Bom, de modo geral, qualquer álcool, qualquer que seja a veiculação do álcool, já tem trabalho com cerveja, com uísque, provando que há um efeito anti-inflamatório e um protetor do sistema cardiovascular. Ele é um potente vasodilatador. O problema é entender que isso não é remédio. Isso é uma forma de você se socializar, e a socialização, o bom humor, a euforia que o álcool gera na dose social traz fatores favoráveis para a proteção do sistema cardiovascular. Como qualquer bom humor, vamos chamar assim, também já se tem muitas informações de que o humor da pessoa também influencia, também é considerado um fator de risco, assim como até a própria espiritualidade, acredite. O indivíduo espiritualizado, isso aqui não é nenhuma tentativa de convencer um ateu a se transformar num crente, qualquer que seja seu teísmo, não é? Mas a pessoa que crê em alguma coisa, ele é mais disponível, ele aceita melhor as coisas, ele é mais envolvido com o tratamento do que o ateu. E, consequentemente, o desfecho nesse grupo de pacientes é melhor. Mas eu, sinceramente, não cabe na minha cabeça que a pessoa não acredita em Deus. Não cabe, porque eu fico imaginando, às vezes, naqueles 5 minutos de bobeira que a gente tem, eu fico imaginando, meu Deus, como é que o senhor colocou a água de coco dentro de um coco que é blindado ali e é difícil de abrir? Como é que o senhor colocou todos aqueles gominhos de uma laranja ou de uma tangerina lá dentro com uma dose dosada de açúcar, de frutose no caso, e cada gominho tem o seu pouquinho de caldo? Quem fez isso, meu Deus? Não pode ser, a ciência não ia fazer isso nunca. Pode até fazer algo parecido, mas coisas assim, isso aí são 2 exemplos de milhares de outros que tem. Agora, doutor, nós falamos do vinho e o coração. E o cigarro? Como é que ele entra nesse contexto? Posso voltar um pouquinho? Pode, deve. Então, já que a gente está abordando a questão da religiosidade, e de novo, não é nenhuma tentativa de eu querer convencer alguém de que Deus existe ou não. A ideia não é essa daí. Do ponto de vista médico, como te disse, esse indivíduo que crê em alguma coisa, ele tem um comportamento em relação à doença muito mais favorável. A questão de existir Deus ou não,
quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu me recuso a acreditar que eu vim de uma ameba. E até hoje ninguém conseguiu me mostrar uma ameba virar um ser humano. Então, de novo, dentro do arrazoado, que eles muito me cobram, me prove, eu lhe pergunto, me prove, me mostre uma ameba se transformar num ser humano, aí eu acredito que Deus não existe. Mas vamos passar Esse capítulo é complicado. É complicado. Não vamos nos desmeter nisso aí, não. Porque... Eu acho que você vai ter que editar isso depois, viu? Não. Você vai criar muita polêmica, mas é outra. Essa é a grande virtude de estar com o senhor. Porque a gente não fala só da cardiologia. Olha quão é o universo que nós estamos falando aqui em poucos minutos. Claro, nós queríamos ter 2 horas, 3 horas para poder explorar ao máximo e tirar tudo que a gente possa querer saber, pôr a participação do pessoal fazendo, mas infelizmente a nossa estrutura ainda não é compatível para que possa fazer um programa desse tamanho. Por quê? Porque a televisão ainda é um produto muito caro no nosso meio, no nosso mundo. E eu não sei até quando, mas ainda é um produto muito caro. Então vamos voltar para o cigarro. O cigarro, como é que ele entra nesse contexto, doutor? O cigarro é um dos maiores fatores de risco para a doença cardiovascular. E é um dos maiores fatores de risco para câncer de um modo geral, não só para câncer de pulmão. Eu posso te dizer assim, com muita clareza, ouvi issozinho estranho, né? Eu fui fumante durante a minha faculdade inteira. Depois que eu me formei por dever de ofício, eu não posso jamais convencer alguém que cigarro faz mal continuando a fumar. Eu fui obrigado a parar. Mas que é um vício estranho. Realmente eu não me lembro do prazer que aquilo me dava. Eu não sei, mas provavelmente eu era inconveniente, porque o fumante ele não quer saber. Ele bate a pitu onde está, aquele hálito horrível, né? Acho que as pessoas têm que aguentar aquilo, a tua roupa fica impregnada. Até quem não fuma passa a ser fumante também, né? A gente só percebe que o fumante é inconveniente quando você para de fumar, que aí você vê como você era. E você é exatamente os outros, entendeu? Graças a Deus, hoje o próprio fumante ele já se sente mais acuado, né? Mais acuado e já tem um compromisso social melhor. Já não tenta mais incentivar ninguém a querer fumar. Que no passado parecia que era bonito. E quando ele quer fumar, ele se distancia das pessoas. Exatamente. Então já é um componente muito legal. E mesmo isso a nível de Brasil, a gente estava conversando há pouco, graças a Deus isso é um indicador muito favorável para a gente frente a muitos países lá da Europa que tenham ainda, e a juventude fuma pra caramba. Pois é, impressionante como que o europeu ainda é muito cigarro. A gente andou aí por esse mundinho de meu Deus, e nós percebemos que o nosso Brasil está bem na frente deles. Até porque a gente tem uma campanha massificada contra o tabaco, entendeu? Não só a Sociedade de Cardiologia, mas todas as sociedades, e graças a Deus o Ministério da Saúde tem programa para tudo que é lado, para, vamos dizer assim, bater. Toda a carteira de cigarro hoje tem fotos daquilo que você pode ser amanhã, entendeu? Já começa a criar um paradigma que aquele cidadão bonitão, cowboy americano do Balmoro lá, que morreu de câncer depois, né? Já não é aquela coisa romântica e simpática como parecia ser. Graças a essas campanhas, a gente está com uma estatística muito favorável no Brasil. Doutor, então, falamos do cigarro. Agora, a gente pode entrar num assunto que eu acho muito importante e um assunto que acredito eu que muitas pessoas vão se identificar agora. Quando se parte para uma idade maior, a gente vai tendo certas restrições e certas indisposições, como, por exemplo, a atividade física. Os cardiologistas recomendam muito que o idoso tenha uma atividade física. Mas como é que ele vai buscar resistência para isso, doutor? Esse é um problema, que quanto mais a gente precisa, mais motivos para não fazer a gente tem. Na verdade, a prática da atividade física é sempre bem-vinda a partir do momento que você começa a andar. E o grande problema é que, às vezes, o indivíduo chega lá nos seus 60 anos de idade extremamente sedentário. Então, ele não desenvolveu a cultura de fazer atividade física. Ao contrário daqueles
indivíduos de uma faixa etária mais alta, que sempre fizeram atividade física, ele consegue manter a atividade física com seus 60, 70 anos de uma forma muito mais tranquila do que o indivíduo que agora infartou e que quer começar a fazer. E é evidente que quanto mais sedentária a pessoa é e mais velho ele fica, menor a tua massa óssea, mais flacidez muscular e ligamentar tu vai ter, consequentemente você vai ter uma dificuldade maior para executar algum exercício, correndo risco inclusive de ter lesões. O macete é você começar com a indicação não, com a orientação da atividade física desde a adolescência e jamais parar. E é coisa que a gente não faz, não está na nossa cultura, né? Hoje a gente já tem alguma coisa a mais, a gente já vê um volume maior de academias, mas, por exemplo, eu tento ir para uma academia como eu fazia antes. Hoje eu não tenho condição, eu não estou tendo condição física de fazer isso, não estou tendo. Então, hoje eu faço um pouco de panturrilha, porque já percebi que isso é necessário para a saúde melhor do meu coração, que não é tão bom. Ele já é meio velhaco e de ver aqui ou lá ele dá umas mancadas assim que eu digo, opa, peraí, ainda não, agora não. Doutor, bom, também vou entrar num assunto que eu acho bastante polêmico e muito complicado para se entender. O que nós estamos falando? Nós estamos vivendo uma época das transições sexuais. Transições essas que as pessoas passam, os homens passam por uma série de hormônios, as mulheres também passam por uma outra série de hormônios. Até que ponto isso pode impactar nos problemas cardíacos? Impacta sim, impacta desfavoravelmente, Edson. Não é a questão da sexualidade em si, porque a gente observa isso na juventude que quer ficar mais musculosa, mas, como eles mesmo dizem, marombados. A gente vê isso de uma forma muito ruim, inclusive em mulheres que querem ganhar massa muscular e se masculinizam. A voz fica grossa, o desenho corporal se modifica, se masculiniza, aumenta a quantidade de pelos pelo corpo, enfim. De saudável isso não tem nada. Tirando a questão estética, isso é totalmente desaconselhável, entendeu? Tanto para o homem quanto para a mulher, independente da questão da sexualidade. Doutor, e os ginecologistas, eles não têm essas informações para que possa orientar, por exemplo, aquele cara que nasceu mulher, mas ele quer ser homem, isso não vai trazer uma bagunça dentro do organismo dele total? Porque ele não vai, ele vai continuar tendo um ovário, ele vai continuar tendo um útero e vai continuar tomando hormônios para que ele possa desenvolver os pelos, como o senhor falou, para que ele possa diminuir as mamas e por aí vai. Então, isso não é matéria para o cardiologista, porque é uma questão social, né? Uma questão de identidade sexual. E hoje, no nosso mundo ocidentalizado, extremamente permissivo, você dá direito às pessoas de fazerem a sua opção em todos os sentidos, inclusive da utilização de métodos farmacológicos para se masculinizar ou se feminilizar. É um território complicado de você abordar. Tirando a questão da sexualidade, a utilização de qualquer suplemento hormonal é extremamente desaconselhável. Não há um aconselhamento nesse sentido. É até onde eu posso ir. Meu Deus, a gente sabe que isso é complicado e que para um cardiologista é entrar numa esfera que demanda muitas outras especialidades. Mas eu estou só fazendo essa colocação para que as pessoas também dão um check para dizer, ó, estou querendo fazer isso, até que ponto isso vai trazer de malefício para o meu organismo.